cuidado essencial com as ovelhas. O livro de João, no capítulo 10, os versículos 11 a 14, diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Salmo 23, de 1 a 5, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transborda. Jesus diz: Eu sou o bom pastor. Por que será que ele usou essa frase? Por que ele falou de mercenário? Primeiramente, o que é um mercenário? Para quem quiser saber, mercenário é uma pessoa assalariada, que recebe salário. Muitos são assalariados, Jesus diz, recebem valores. Esses não são pastores. Esses são simplesmente pessoas que cuidam das ovelhas. Porém, quando qualquer perigo acontece, quando qualquer situação complicada se desdobra ou aponta, ele sai e deixa a ovelha por si mesmo. Usando frases do tipo: você já tem fé, você já conhece a palavra, use a palavra e você será vitorioso. E libera. Quando, na verdade, eu gostaria de conversar sobre a ovelha. A ovelha é um dos animais de muitos anos que ele é peculiar. Ele é muito parecido, o estilo dele, com o nosso. Nós o conhecemos por causa da sua lã. Também tem a carne, mas nós temos o maior conhecimento por causa da lã. A lã, ela é dividida em 5 grupos. Ela é totalmente dividida. Até o animal que morre no campo e o pastor corta, tira a lã, tem um grau de classificação. A ovelha, ela fica doente e ela precisa tomar remédio na hora certa. A ovelha precisa comer e ela come qualquer coisa. Se você não direcionar ela para um lugar certo, ela vai comer uma comida que vai fazer mal. A ovelha precisa beber água. E para beber água, a ovelha não pode ir num lugar cheio de água porque ela tem um problema. Ela tem lã no corpo dela. Quando ela entra num lugar que tem muita água, a lã começa a pesar e a coitada da ovelhinha morre afogada. E o pastor diz: eu já te ensinei, siga os passos e vá ao seu caminho. Quando Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. E pelas suas ovelhas ele é conhecido. A ovelha, ela não pode pastar numa grama maior do que 15 centímetros. O pastor tem que estar o tempo todo prestando atenção para que ela não vá. A ovelha recém-nascida não pode se misturar com a ovelha velha. Porque se misturar com a ovelha velha, as parasitas, as doenças que estão na ovelha velha vão passar para a ovelha nova. O pastor tem que saber que tem que ter 3 lugares para acomodar as ovelhas, dividido em 3 grupos de idade. A ovelha de noite precisa dormir e descansar num lugar aquecido ou sem frio, porque senão ela pode ficar doente. A ovelha, todo dia à noite, tem que ser trazida de volta. Durante o dia, a ovelha não pode ficar em lugar muito quente.
eles aconselham que se criem lugares com árvores, tipo em H, para que as ovelhas, quando o sol está muito forte, elas vão para debaixo dessas árvores e lá elas passam o dia. Enquanto o tempo do sol está quente. O pastor carrega na mão um cajado e uma vara. Com a vara ele espanta os animais que vêm para comer as ovelhas. E com o cajado ele corrige e alerta as ovelhas. As ovelhas sozinhas, elas correm para qualquer lado. Se ela vê uma graminha melhorzinha para frente, ela vai. E se continuar melhorzinha para frente do da frente, ela também vai. Ela não é desnorteada, ela é sã. Mas ela age pelo instinto natural. Para isso ela tem um pastor. Para isso ela tem alguém que a chama e a traz para perto de si, e a cuida, e a guarda, e a segura. Na hora de fazer o parto, não é simplesmente botar para fora e jogar fora, porque ele sabe que aquela ovelha, ela é progenitora de muitas outras que vai ser importante para ele. Tenham cuidado, o umbigo tem que ser cortado com 3 centímetros. Se cortar mais do que isso, mata, e menos que isso, morre também, que infecciona. O pastor tem que ter cuidado para fazer isso. E nós somos comparados a ovelhas. Nós somos comparados a esse tipo de animal. Que tristeza quando Jesus fala, eu sou o bom pastor e eu quero cuidar. Mas a maioria corre atrás de mercenário, de assalariados, de pessoas que falam e vendem propostas e propostas mirabolantes que não vão chegar a lugar nenhum. Só enche a mente, mas não farta o coração e o espírito para chegar a Deus. Se limita simplesmente a falar palavras bonitas e ensaiadas, procuradas em dicionários, longe da verdade de Deus, longe das palavras do Senhor. O Senhor Jesus falava palavras comuns, falava palavras simples, palavra para pessoas simples. Ele falava para as pessoas ouvirem e sentir que eles eram queridos, eles eram amados. E não, eu vou falar uma palavra com eloquência. Para quê? Para as ovelhas se perderem? Para as ovelhas dizerem, olha, eu estou no melhor rebanho do mundo. Cadê o amor pela ovelha? De quando a ovelha cai, ao invés de falar, vai se virar, chamar ela do lado e conversar e fazer a diferença. Aonde está o amor? Aonde está a verdade? Nós somos todos iguais. Diante de Deus e dos homens, somos iguais. Tem outros que estão junto conosco, mas falando coisas que não enchem a sua necessidade. Quando você sai, você está mais vazio do que entrou. Você só tem o som, a música, a cantoria, mas não tem a presença de Deus. A palavra de Deus se torna simplesmente algo comercializado. Os anos passaram e a fé passou para o segundo plano. O que nós temos diante de Deus hoje é uma ovelha. Ela é a coisa mais simples e necessitada de atenção. Uma ovelha é a pessoa que mais precisa de atenção. E o foco se vira para a liderança. E quem precisa é a ovelha. Jesus volta-se para a ovelha. Por isso a pregação, cuidado essencial com as ovelhas. Quando se preocupa mais com a liderança e menos com as ovelhas, pode ter certeza, esse curral não está sendo guardado por pastor, está sendo guardado por mercenário, que vem assalariado, ele vive do salário. Se não atingir o salário, ele sai. E a ovelha vai ficar. O que eu estou tentando dizer hoje? Ovelha é a parte mais essencial que existe no processo. Foi por causa da ovelha que Deus mandou o filho dele para morrer. Ele não mandou pela liderança. Ele mandou por causa da ovelha. Ele não mandou para que Jesus viesse ao mundo para dizer, líderes, vocês vão formar ovelhas. Não. Eu vim trazer vida para todos. Todos. Eu não estou pregando contra a liderança.
Eu estou pregando contra aqueles que deixam as ovelhas andarem sozinhas, e as ovelhas andando sozinhas vão se perdendo, elas vão comer em pasto errado, vão andar para frente, vão se sentir sozinhas, vão passar frio, não tem quem cuida, e a hora que vê a ovelha está desgarrada e perdida. E sabe que a liderança hoje fala? Era esse mesmo, tinha que ir embora. Sabe o que Jesus fala? Ainda que uma ovelha se desgarre, eu agarro as 99 que eu tenho no meu aprisco, deixo elas aqui do lado e saio procurando essa uma até achar. E quando eu acho, se achar, se ela não se matou ou morreu, eu as trago de volta. Esse é o pastor. Esse é o pastor que literalmente compreendeu a sua vocação, o seu chamado. Não é salário, é chamado, é vocação. A vocação é algo dado por Deus. Os vocacionados sabem exatamente o que eles fazem quando estão na liderança. Os rebanhos que estão dentro da igreja, eles sabem que pertencem a Deus. A pessoa tinha aquela chama e o próprio líder fez tudo para apagar. O que nós vivemos hoje são momentos em que as pessoas estão sofrendo, as pessoas não têm aonde mais recorrer. Nós nascemos para adorar a Deus. Nós nascemos para ser a perfeição dos céus. Os céus foi criado antes da gente, mas Deus falou, eu vou criar algo perfeito. Eu vou parar, vamos criar agora. Ele criou a gente. Ele criou o homem. Ele já tinha criado os céus, luminares, criou a água, separou a água da terra, preparou tudo bonitinho, o universo completo, tudo perfeito, e agora falou, agora eu vou criar o Supremo, aquele que vai ser o mais do mais. Criou o homem. E sabe o que o homem está fazendo? Ele se perdeu. Ah, e outra coisa, quando ela é tosquiada, ela não pode nem ser colocada do lado de fora no vento direto, porque senão ela pode morrer. E se não bastasse, a pessoa ainda tem que dar uma espécie de um morro, um lugar mais alto, onde ela fica aqui, para que se o vento passe, não vá direto nela. Será que o pastor tem que trabalhar e fazer alguma coisa? Tem que chegar do começo ao fim. Tratar a ovelha como ela merece. Sabe como Jesus tratou? Foi até a morte, foi até a cova. Por causa da ovelha. Ele foi até a cova. Só que nem a cova conseguiu segurar ele. 3 dias. E a cova, não dá para segurar esse morto. Esse morto não tem lugar. Esse morto é especial. Desceu um anjo do céu, uma pedra de 3 toneladas. O anjo tirou e sentou em cima. E o Senhor dos Senhores, aquele que tem toda a honra, aquele único que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, apareceu. Como você está tratando as minhas ovelhas? Davi parou e falou, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Descansa-me, faz em verdes pastos e guia-me junto às águas. Refrigera minha alma. Ainda que por alguma coisa na vida eu tenha que andar pelos vales. O que é vales? Vales é lugares sombrios, lugares que nós não andamos normalmente. E pela sombra da morte. O que é a sombra da morte? Alguém já teve sentimento de morte? É ele. Ainda que eu ande pelo vale e a sombra da morte, não temerei, porque o Senhor comigo está. O meu pastor, o meu Deus comigo está. E Ele não vai me abrir, não vai me desamparar, não vai dizer, você já aprendeu, filho? Vai! Eu tenho as palavras da vida. Eu tenho o que vocês precisam. Eu não quero que vocês percam. Eu não quero que vocês se percam. E Jesus ainda fala, meu Deus, é uma oração que Ele fez. Todas as ovelhinhas que o Senhor me deu, eu estou cuidando de todas. E não perdi nenhuma. A não ser aquela que já estava dito que ia se perder.